calma lá! A descoberta de ouro no interior do Brasil, lá no finalzinho do século XVII, foi como acender o pavio num barril de pólvora, sabe? De repente, começou uma das maiores corridas por riqueza da história, e isso causou uma convulsão social tão grande que redesenhou completamente o mapa da colônia. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E a resposta? Bom, ela nos leva por um caminho de muita oportunidade, claro, mas também de um caos gigantesco, do nascimento de uma sociedade completamente nova e, como era de se esperar, de um conflito bem sangrento pelo controle de toda essa riqueza. Então, vamos direto ao ponto. A nossa história começa com a Corrida do Ouro, um evento que não só mudou a geografia, mas que criou um tipo de sociedade que o Brasil simplesmente nunca tinha visto antes. Pensa só nesse contraste. Por quase 200 anos, o Brasil colônia era basicamente a sociedade do açúcar, rural, concentrada em fazendas enormes no litoral. De repente, o ouro vira o jogo completamente. O centro do poder vai lá para o interior, nasce uma sociedade urbana, cheia de gente, e a coroa portuguesa, claro, sentindo o cheiro do dinheiro dos impostos, aperta o controle de um jeito que nunca tinha feito antes. E que sociedade era essa, afinal? Imagina um lugar que do nada começa a receber gente de tudo quanto é canto. Portugueses que acabaram de chegar, baianos, aventureiros sonhando em ficar ricos, funcionários do rei, padres e, claro, sustentando tudo isso, milhares e milhares de africanos escravizados. Essa mistura toda criou uma sociedade muito mais dinâmica, mais fluida, onde a chance de subir na vida, ainda que fosse difícil, era bem maior do que no mundo rígido dos engenhos de açúcar. E nesse caldeirão social fervendo, a gente tinha dois ingredientes principais que estavam prestes a entrar em rota de colisão. De um lado, os paulistas, que foram os caras que descobriram o ouro. Do outro, os emboabas, que era o nome que davam para todo mundo que chegou depois. Mas quem eram eles exatamente? Bom, de um lado, os paulistas, os bandeirantes, os homens do sertão que encontraram as minas e se sentiam os verdadeiros donos do lugar. Do outro lado, os emboabas. Eram os forasteiros, portugueses ou gente de outras partes do Brasil que chegaram em massa e batiam o pé, dizendo que as terras eram do rei e por isso todo mundo tinha o direito de explorar. A diferença era visível até no jeito de andar. Os paulistas, acostumados com o sertão, andavam descalços. Já os forasteiros, esses usavam botas. Para ter uma ideia do espírito dos paulistas, olha só o que um governador-geral da época disse sobre eles. Isso mostra bem como eram vistos. Homens durões, independentes, acostumados a criar a própria lei lá no meio do mato, eles não estavam nem um pouco afim de dividir o que eles achavam que era deles por direito de descoberta. E olha que interessante, até o apelido que os paulistas deram para os forasteiros já mostrava esse choque de culturas. Emboaba era pura provocação. A palavra vem do tupi e se refere a um tipo de ave que tem as pernas cobertas de penas, quase como se usasse calças. Era um jeito de tirar sarro das botas e das meias dos recém-chegados, sabe? Marcando eles como gente que não pertencia àquele lugar. Bom, com tanta gente, tanto ouro em jogo e os ânimos tão exaltados, a situação era uma bomba relógio. A disputa pelo controle das minas e até pelo abastecimento de comida estava prestes a explodir. E explodiu. Foi o início da Guerra dos Emboabas. O conflito todo durou uns 2 anos e foi ficando cada vez pior. O que começou com umas brigas aqui e ali, logo virou uma guerra aberta. Os emboabas, por serem muito mais numerosos, começaram a levar a melhor contra os paulistas. Mas foi em 1709 que a coisa chegou num nível de brutalidade tão grande que a coroa, lá de Portugal, não pôde mais fingir que não estava vendo. 300. Guarda bem esse número. Ele representa o ponto mais cruel e violento de toda essa guerra. Esse foi o número de paulistas que morreram no episódio que ficou conhecido como Capão da Traição. Eles tinham se rendido com a promessa de que suas vidas seriam poupadas, mas foram massacrados a sangue frio. Esse evento não só selou o resultado da guerra, como também aprofundou um ódio que levaria muito tempo para cicatrizar. Com uma guerra civil completamente fora de controle e a produção de ouro ameaçada, a coroa portuguesa finalmente resolveu agir com mão de ferro. Mas não se engane. A motivação de Portugal não era proteger os paulistas ou os emboabas. O grande objetivo era um só: restaurar a ordem para garantir que o ouro continuasse saindo e, o mais importante, que o imposto do rei, o famoso quinto, continuasse chegando. A mensagem era bem clara. Quem mandava nas minas era o rei e não um bando de colonos brigando. E essa intervenção da coroa acabou redesenhando o mapa administrativo da colônia.
Primeiro, as tropas do rei chegaram e acabaram com a guerra. Depois, para organizar a área, criaram a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Aos paulistas, que saíram derrotados, deram um prêmio de consolação. A Vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade. Mas a mudança mais importante veio um pouco depois, em 1720, quando Minas Gerais foi finalmente separada, virando uma capitania própria, controlada diretamente por Portugal. Mas a história não acaba aí. A derrota dos paulistas teve uma consequência irônica e que ninguém podia imaginar na época, que acabou expandindo as fronteiras do Brasil de um jeito impressionante. Dá uma olhada nesse mapa. Antes da febre do ouro, o Brasil era basicamente uma faixa de terra no litoral. O interior era um território gigantesco e quase desconhecido, que só os bandeirantes se arriscavam a explorar. E aqui vem o grande paradoxo dessa história toda. Expulsos das minas que eles mesmos descobriram, os paulistas não desistiram. Fizeram o que sabiam fazer de melhor. Entraram ainda mais fundo no sertão. Essa marcha para o oeste acabou resultando na descoberta de mais ouro, dessa vez em Goiás e em Mato Grosso, e empurrando as fronteiras do Brasil cada vez mais para dentro do continente. Ou seja, a derrota numa guerra levou à maior expansão territorial que a colônia já tinha visto. E enquanto os paulistas estavam lá desbravando o oeste, a sociedade que ficou em Minas Gerais, agora pacificada e sob o controle firme de Portugal, começou a se organizar de um jeito todo particular. Uma peça-chave dessa nova organização foram as irmandades religiosas. Como a coroa tinha proibido ordens poderosas como os jesuítas de atuarem na região das Minas com medo de contrabando de ouro, os próprios moradores, os leigos, se organizaram. E essas irmandades faziam de tudo, não cuidavam só da vida religiosa, não. Elas funcionavam como uma rede de apoio social, construindo hospitais, garantindo enterros dignos e até ajudando a comprar a liberdade de pessoas escravizadas. Foram elas que, numa espécie de competição, financiaram aquelas igrejas barrocas espetaculares que a gente vê em Minas Gerais até hoje, um reflexo da riqueza e da complexidade daquela sociedade. No fim das contas, fica a reflexão. O ciclo do ouro, sem dúvida nenhuma, moldou o Brasil que a gente conhece, criando uma cultura única e expandindo o nosso território. Mas todo esse processo foi construído em cima de conflitos brutais e da intensificação da escravidão. Riqueza e expansão de um lado, violência e controle do outro. A pergunta sobre qual lado dessa moeda pesa mais, bom, essa continua ecoando na nossa história até hoje.